Olá, bom dia. O projeto Farmácia Viva, mantido pelo governo do estado, recebeu importante reforço agora. Foi premiado com o prêmio Cidades Sustentáveis 2023. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre essa importante conquista foi a Kaline Bezerra, que é coordenadora estadual do Farmácia Viva Hortos Terapêuticos do Maranhão. Bom dia, Kaline. Bom dia. Seja bem-vinda. Então, eu estou muito feliz pelo convite. Eu imagino. O convite não, pelo prêmio que eu quero dizer. E pelo convite, porque assim, a gente poder externar, né, um prêmio tão importante que foi lá em São Paulo, né, que a gente recebeu no MASP, Cidades Sustentáveis 2023. Concorremos com mais de 5 mil cidades. Isso. Né, e foi o Centro de Assistência à Saúde Integrativa e Plantas Medicinais, que é o Casiplan, que foi construído na gestão do prefeito agora Benedito Coroba, lá em Itapecurumirim. Sim, vamos falar sobre isso. Itapecurumirim, quando você falar, foi Itapecurumirim a cidade que ganhou o prêmio. Sim. Na verdade, é o projeto da Farmácia Viva, desenvolvido lá em Itapecuru, que recebeu esse prêmio, é isso? Sim, começou com Farmácia Viva, o Terapeuta do Maranhão, do governo do estado, que eu conduzo há 7 anos, e é uma semente do programa Farmácia Viva. Então, ele foi construído com recursos do município, mas é uma semente do Farmácia Viva, um adendo do Farmácia Viva. Então ele está crescendo muito, é um centro, foi um prédio criado só onde cuida de pessoas com plantas medicinais e práticas integrativas. É isso que eu queria para você explicar. O que é exatamente o projeto Farmácias Viva? A gente está falando que o projeto foi premiado, mas o que é exatamente o projeto Farmácias Viva, Kaline? Bom, Farmácia Viva são hortos terapêuticos que a gente implantou já em quase todo o Maranhão, onde a gente faz capacitação, treinamentos com plantas medicinais. Foi uma homenagem feita à professora Terezinha Rego em 2016, para que a gente pudesse dar continuidade à história dela. Então, o Farmácia Viva é um trabalho de cuidar das pessoas com plantas medicinais. E a gente já estamos em mais de 150 municípios, já implantado com Farmácia Viva, e o Casiplan inovou, né, que é uma inovação. O município de Itapecuru inovou criando o Casiplan, que é esse centro, que é uma semente do programa Farmácia Viva, porque antes de ser Casiplan, o prefeito aderiu ao programa Farmácia Viva, assinando o termo de adesão para que a gente começasse a fazer os trabalhos lá. Aí, a partir daí, deu o toque particular da própria cidade. Exatamente. Quer dizer, em cada cidade que esse projeto Farmácia Viva é implantado, ele tem uma particularidade, ele é diferente, ou ele segue uma mesma diretriz para todo lugar? Ele é diferente. Um exemplo, se a gente está num município muito maior, então a gente faz o mesmo trabalho dos outros, ou seja, capacitar os profissionais de saúde, os agentes comunitários de saúde, mas às vezes eles não querem o horto. Eles querem só a consulta farmacêutica com planta medicinal, atender os pacientes na UBS. Então isso já chama atenção. Tem município não, eu quero horto e quero atendimento com planta medicinal. Eu quero dispensar as plantas rasuradas em pacotinho para as pessoas, distribuir para as pessoas, para eles plantarem nas suas casas. Então tem várias situações que a gente depende muito do município. É engraçado, né? O que é mais comum? Olha, hoje qual é a tendência? O sucesso hoje é a prescrição farmacêutica com planta medicinal. Atender a população em uma sala, assim como o médico atende, só que eu vou prescrever com planta medicinal. Não vem nada na caixinha, né? Não tem nada industrializado. Nada, tudo in natura. Essa disponibilização desse medicamento, desse tratamento através das plantas, como é que é feito? Por exemplo, assim, eles vão levar já o produto final, ou eles de alguma forma também vão ser incentivados, mesmo aqueles que preferem só a consulta, vão ser incentivados a entrar de verdade nessa cultura? Eles acabam, eles já aderiram porque o povo já usa a planta medicinal, né? Então, é o diferencial. Então eu ensino eles a fazer xarope, pomada, a fricção, o chá de forma correta, porque todo mundo faz chá errado. Né? Isso é unânime. Já me ensinar a fazer o chá. Vamos continuar. Então, eles são incentivados à prática. Isso, à prática. Ao invés de receber só o peixe, eles recebem também a vara e a isca. Tudo. É mais ou menos isso. Completo. Pacote completo. Pacote completo. A gente pode dizer que esse é um trabalho de resistência que vem sendo feito ao longo do tempo, que vem desde a professora Terezinha Rego, que implantou essa história de a gente se tratar fora das farmácias tradicionais. Mas isso levou um tempo para a gente se acostumar com isso. A gente gosta do efeito imediato, tomando analgésico, remédio para... Hoje, você diria que esse trabalho está dando esse efeito, esse objetivo que vocês queriam lá no começo?
No início, né, quando eu comecei com a professora Terezinha, que é alguém que a gente precisa sempre citar, né, sim. uma referência nacional e internacional nas plantas medicinais da fitoterapia, foi minha mestre por 29 anos, né, então eu digo isso porque desde a faculdade. Então, assim, existe uma resistência sim, né, as pessoas acham que é mimimi, é paliativo, não funciona, isso. É aquela coisa só de mascarar, não existe isso. A maioria dos medicamentos alopáticos, são os medicamentos químicos, eles vêm das plantas medicinais. A questão é que a gente acaba batendo de frente com a questão das indústrias, né? Indústria farmacêutica. Por quê? Porque a gente ensina as pessoas a fazer aquele produto de forma natural. E aí ele já não vai usar o resultado que veio da indústria. Exatamente. Então, assim, um paciente diabético hipertenso, ele tem uma doença crônica. Então, a gente não vai tirar a medicação dele, tem que respeitar a receita médica sempre. Mas é importante relatar que existem plantas medicinais que ajudam a equilibrar a glicemia, equilibrar a pressão alta. A gente consegue fazer tratamento para fibromialgia, que as pessoas usam vários tipos de medicamento. É um problema crônico, né? Entendeu? Terrível. Hoje a saúde mental da maioria das pessoas está extremamente comprometida. E a gente consegue com a Melissa officinalis, com o chá da camomila, adicionando as gotas de limão que potencializa o efeito. Ah, sim, já foi. Isso é verdade, assim, é verdade mesmo, né? A camomila, por exemplo, a camomila para mim não faz tanto efeito porque eu tenho uma insônia meio crônica. Mas a potencialização vem através do limão? Vem através do limão. Se você colocar 5 gotinhas de limão, ela potencializa a força do princípio ativo da camomila. Mas aí quando tu fala de camomila, tu não fala daquele saquinho que eu compro no supermercado? Não, aquilo ali é uma suplementação. Quando eu falo da camomila, é você comprar a planta rasurada, aquela que vem no pacote, que vem as flores. Quando você compra, às vezes, até mesmo no mercado, vem raiz, vem caule, vem galho misturado. Não, camomila são flores. São as umidades florais. São elas que fazem esse efeito sedativo. O efeito sedativo, né? E ansiolítico. É uma planta fenomenal e que as pessoas precisam usar com muito cuidado. Porque a planta medicinal também vai causar efeito colateral igualzinho ao alopático. Então a camomila é excelente. Melissa officinalis, que todo mundo conhece como erva cidreira, a melissa é uma espécie de erva cidreira. Né? Então ajuda muito. Tem uma planta chamada cava-cava. Essa é fenomenal, mas tem o lado da toxicidade. Também é para ansiedade, faz dormir muito. Gente, eu vou atrás de cava-cava. Mas tem uma planta mais simples. Vou atrás da cava-cava. Mas tem uma planta muito mais simples, que todo mundo usa na salada. Alface. Só que na forma de chá. Eu recebi essa receita da professora Terezinha Rego aqui nesse programa, quer dizer, quando era o Café com a Elda Borges. Ela me falou que o chá de alface... E esse eu posso garantir. Esse eu posso garantir que funciona. Garanta mesmo, porque tem que ser a folha junto com um pedaço do talo. Porque somente o talo junto com a folha é que faz a interação medicamentosa para funcionar como ansiolítica. Esses detalhezinhos que você está falando, tem que ser a folha com um pedaço do talo. Tem que ser, por exemplo, a melissa com o... A melissa não, a camomila. A camomila com o limão dá um efeito mais potencializado. Esses detalhezinhos, quando eles não seguidos e não conseguir o resultado que a gente espera, ele pode levar à descrença do medicamento? Com certeza. É esse o grande problema. E é esse o objetivo do programa Farmácia Viva e Casa e Plan. É a conscientização do uso racional da planta medicinal e do fitoterápico. Porque as pessoas não usam de forma racional, eles usam de forma errada. Então eles colocam várias plantas para ferver, misturam várias plantas. Não, porque isso aqui vai curar tudo. Não existe isso. Você usa uma planta ou outra. Ou então você tem que usar várias plantas que são para o mesmo sistema respiratório, geniturinário, endócrino. E não ficar misturando camomila com semente de urucum. Não tem nada a ver. O semente de urucum é anti-inflamatório, camomila é ansiolítico. Mas as pessoas misturam. Né? Então você precisa dosar. Primeiro, quantas folhas? Qual é a medida? Quantas xícaras de chá? É por infusão, que é o abafado, ou é por decocção, fervido? Tem todos esses detalhes. Se não segue, aí a planta não vai funcionar. E aí as pessoas dizem, esse chá não funciona. Na verdade, você está fazendo errado. E é isso que eu quero dizer. Esses detalhes podem provocar crença ou a descrença naquele sistema de tratamento. Exatamente. Se ele dá o efeito, a gente acredita. Se a gente fez errado e ele não deu o efeito, a gente não vai nem lembrar que a gente fez errado, não, né? Isso aí. A gente só vai saber que ele não fez o efeito. Que não fez o efeito. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai fazer um intervalinho rapidinho e volta já já. É só um minuto.
Estamos de volta, eu estou conversando aqui com a doutora Kaline Bezerra, que é coordenadora estadual do projeto Farmácia Viva Hortos Terapêuticos, e a gente estava falando desses detalhezinhos que podem interferir no resultado e levar à descrença. Vocês recebem muita reclamação? Ah, doutora, a senhora me passou um chá de camomila e ele não fez efeito. A senhora me passou um chá assim e ele não fez o efeito esperado. Tem muita gente que fala, olha, eu estou tomando chá para isso aqui, eu vi em tal lugar e não está fazendo efeito nenhum, não funciona. Né? A história é dizer, não funciona. Então eu estou tomando logo o meu Rivotril. Né? Eu vou logo tomar o meu na verdade, o meu clonazepam, né? Que a gente fala no nome genérico. E aí eu digo, agora não, já falou. Mas então vamos ficar atento que o clonazepam, né? O diazepam, que também é um princípio ativo, eles ajudam, são prescritos. Detalhe, temos que respeitar a prescrição médica. Obviamente, né? Mas por que não usar aquela planta medicinal que vai ajudar a potencializar até o efeito? Ou até mesmo você ir desmamando, claro que em comum acordo com o médico, aquela medicação, né, controlada, e você passar a utilizar aquele medicamento só à base da planta medicinal. Então eu sempre digo que funciona, mas essa questão da resistência existe. Os próprios pacientes dizem assim, não, eu não vou usar porque não está funcionando, eu vou voltar para a minha medicação. Isso acontece. Agora vai muito tanto de mim como profissional e também daquelas pessoas que eu treinei de terem uma forma, né, de contornar a situação. O resultado alcançado, ele vem de uma forma um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais demorado do que pela alopatia? Depende muito da planta. Um exemplo, tem uma planta chamada Cizísio cumini, que ela é o jambolão, que é a azeitona roxa. Aquela azeitoninha roxa que é muito mais com esse nome. Mas o Cizísio cumini é um nome científico dela. Então, o jambolão, né, ou a folha da azeitona roxa. Deixa eu só esquentar nosso café para a nossa conversa continuar. Ela funciona muito bem, né, para diabetes. Temos uma outra pata de vaca conhecidíssima, né? Também para o diabetes. Só que eu não vou deixar de usar a medicação alopática, como exemplo, a metformina, que é muito prescrito, né? A glibenclamida, que são substâncias ativas para controle da glicemia, e usar só a planta. Não, a não ser que eu ainda não esteja usando nenhuma medicação e possa ter controle só com alimentação e atividade física, e aí usar a planta medicinal. Aí eu uso só a planta. E eu garanto, eu tenho muitos pacientes, que dizem assim, não, doutora Kaline, eu não acredito que eu fui agora verificar, minha glicemia está 80, fazia anos que eu não tinha isso. Dá uma satisfação, né, Kaline? Meu Deus do céu, ontem eu recebi vários relatos, né? Eu estava em Itapecuru ontem, que a gente foi apresentar, né, o prêmio para a sociedade, tudo, e os pacientes estavam todos lá para agradecer. E muitos relatos, olha, eu tenho fibromialgia e eu não sinto as dores que eu sentia. Eu sou diabético e depois que eu comecei a usar a folha de manga, a minha glicemia está controlada. Né? Depois que eu tenho um gastrite, depois que eu comecei a usar a espinheira santa, eu estou me sentindo melhor. Né? Eu tinha refluxo, agora está muito melhor, estou sentindo muito melhor. Então são essas coisas que fazem com que eu cada vez mais me sinta, né, impulsionada para continuar. Eu imagino. E os médicos? Como eles reagem a esse projeto, assim, que de alguma forma retira pacientes do consultório? Na verdade, o campo está para todo mundo. Jamais os médicos vão perder, porque eles são a parte clínica também. Né? Eles têm todo um entendimento do diagnóstico. Nós não podemos dar o diagnóstico, nós farmacêuticos. Então, a gente já recebe já o diagnóstico e trabalha em cima daquilo que foi também já dito pelo médico. Mas eu já capacitei, treinei mais de 400 médicos, né, pelo Maranhão. Desde 2016 para cá a gente tem feito um trabalho muito forte e eu tenho muitos adeptos, inclusive eu tenho muitos pacientes que são médicos e que acreditam no trabalho, então assim existe uma troca, não tem essa história que as pessoas também criam muito, médico não quer saber disso. Não é um contra o outro, é um junto com o outro. Não, claro que tem aqueles que dizem não funciona, mas tem aqueles que usam e dizem assim, aproveitando, doutora Kaline, eu fui me consultar, problema mesmo, né, eu já fiz meus 50 anos e fui fazer meu check-up. E aí o meu endocrinologista disse assim, Kaline, mas me diz mesmo, aquele para sinusite que tu ensinou lá no teu Instagram, eu preciso fazer. Então, assim, isso é bom demais, é muito bom. Então, a gente precisa ter sempre essa troca, né? E, claro, ciência junto. A gente não pode só levar em consideração o saber popular. Respeita-se, mas é importante que a ciência tem que estar o tempo todo agregada. O fato de vocês receberem um prêmio como esse
dá um impulso muito grande no resultado. Quer dizer, primeiro é o coroamento de um trabalho que já vem há muito tempo, né? E depois o impulso que dá a partir de agora. Quando saiu o resultado na sexta-feira, porque a gente ficou entre os 3 primeiros do Brasil. Eu gosto de gente que se emociona assim, fica com o jeito. Não, eu sou muito emotiva, mas eu acho que agora estou muito extremo. Não vamos borrar nossa maquiagem, vamos continuar. Eu vim de uma história com a maior mestre que eu pude ter na vida, né? Que eu preciso sempre dizer isso, onde eu passo. Claro. A minha gratidão à professora Terezinha Rego, que sofreu muito no mercado para que as pessoas acreditassem no trabalho dela. No trabalho dela, verdade. Né? Então ela ganhou prêmios internacionais e hoje eu me vejo recebendo prêmios e sempre vem a professora na minha cabeça. Né? E ela diz assim, escreve, você vai conseguir, persevere. Porque eu sofri muito, eu sofro muito. É muita represália, muita crítica. Kaline, larga essa história de planta, isso não funciona. Isso aí não vai te fazer rica, mas eu não estou atrás de riqueza. Né? Claro que eu quero uma estabilidade financeira, mas eu estou atrás de cuidar das pessoas, fazer o bem sem olhar a quem. Eu fui preparada para isso. Né? Teve a melhor professora? Eu tive a melhor professora. Então você fazer o bem para as pessoas incomoda. Né? Ontem eu estava fazendo escaldapés em pessoas com feridas nos pés. E a pessoa diz assim, a senhora vai pegar no meu pé assim. Eu digo, pô, mas a senhora não precisa, eu preciso. E era pelo SUS. Aí que eles ficam mais E eu digo, me dê o seu pé, eu preciso cuidar, essa planta vai agir na cicatrização, esse óleo que eu vou passar agora vai ajudar a acelerar a cicatrização e você vai ficar bem. Então, quando você vê o olhar daquela pessoa, vendo na imagem, na cabeça deles, o doutor, né? Aquela pessoa que é uma cuida, pessoa que está lá em cima, né? Sentada no chão ou sentada em um banquinho, fazendo escaldapés, pegando nos pés de alguém, para eles isso é uma coisa, né? Nossa. Diferente. E na verdade não é para ser. A gente tem que fazer o bem mesmo, ou pelo SUS, particular, você tem que abraçar, você tem que acalentar, porque quando você acolhe, o resultado é muito mais rápido. Pois é, metade do caminho foi percorrido, né? Foi percorrido, então eu estou extremamente feliz. A ficha está caindo bem devagar. Né? Eu digo, meu Deus, deixa devagarinho, deixa caindo devagarinho, para prolongar essa sensação de bem-estar, de felicidade. Eu acho que é muito bom quando você tem o seu trabalho reconhecido dessa forma. Eu não diria só pelo prêmio, mas pelos resultados que a gente colhe do trabalho. Eu acho que esse reconhecimento é que vale. Agora, sim, só para te tirar desse momento emoção. Desse momento emoção. Me ensina a fazer o chá. Como é que eu faço? Você vai pegar um pedaço pequeno da folha da alface, crespa. Detalhe, a alface é crespa, não é aquele alface americano. Não. Alface aquele mesmo, ali é o nosso alface da feira mesmo. Da feira. Você vai pegar um pedaço pequeno, né? E você vai cortar os pedacinhos e põe aqui. Com talo e tudo. Com talo e tudo. Tira um pedaço do talo, bota lá na xícara. Aí você vai despejar água fervente, põe aqui, abafa um pouquinho. Ficou morninho, não adoça. Não se pode adoçar chá, porque ele corta o princípio ativo da planta. Nem adoçante, nada. Não adoça nada, viu? Não, só você nem pode... adoçante, nem açúcar, nada. Não, no máximo, se for uma criança para utilizar, acima de 2 anos, você pode colocar mel. Porque tem chás que são amargos e que causam uma sensação ruim. E aí, depois que tiver morninho, você vai tomar 1 hora antes de dormir. São 9 horas de sono ininterrupto, sem acordar à noite. Ai, gente, que maravilha. Eu estava esquecendo do talo, viu? Eu vou botar esse talo nesse chá. Agora o sono está garantido, 9 horas. Vai, você me liga só para dizer. Olha, Kaline, eu vou descobrir essas 9 horas de sono. A gente que vive uma rotina muito corrida, né? E geralmente hoje todas as pessoas estão acordando no meio da noite. É verdade. Né? Aí demora para dormir. Quando você vai dormir já está na hora de levantar. Tá na hora de levantar. Você acorda cansado. O estresse. Então, assim, a gente precisa ter um tempo pra gente. Uma outra coisa que eu agrego muito, que eu faço lá no Casiplan Itapecuru, é a meditação. Eu fui preparada há 2 anos para aprender a fazer meditação. Pronto, já temos um outro programa sobre meditação. Agregando com a planta, funciona muito. Né? Por quê? Porque você terminou de tomar aquele chá e você vai fazer um controle de respiração. Meu amor, pronto. Você fica super. Qualquer cama tá valendo. Tá valendo. Só uma última pergunta. Você toma algum chá? Eu tomo. Toma. O que eu mais gosto é o de erva cidreira.
É o que eu tomo sempre. Pronto, mas vou tomar erva cidreira também, pelo jeito o efeito é bom. Minha querida, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Primeiro, parabéns pelo prêmio e principalmente parabéns pelo resultado do trabalho, porque o prêmio é o resultado do trabalho e é isso que interessa. E vamos para outras cidades, vamos ganhar esse prêmio mais uma vez e vamos conversar mais sobre isso. Parabéns e obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. E para você, muito obrigado que está aí do outro lado nos assistindo, obrigado pela audiência. Já sabe que todo dia eu estou aqui 9 horas, aguardando você com muita informação assim boa como essa para começar o dia bom, começar o dia com notícia boa, né? Café da manhã, sempre quentinho e informações do Parlamento agora com Ronald II. Olá, minha amiga Elda Borges, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia que acompanham esse querido Café com Notícias, viu? Eu estou por aqui pela 96.9 FM, Rádio Assembleia, Diário da Manhã no intervalo. Os olhos do Parlamento Maranhense, neste momento, estão voltados para a programação de logo mais. Sessão plenária, a última sessão plenária da semana, será realizada pelos parlamentares, os deputados estaduais. Voltarão a se reunir no plenário do deputado Najib Aikel a partir das 9h30 da manhã. E fica a expectativa para todos os expedientes da sessão plenária. Primeiro momento é que os parlamentares fazem uso da tribuna, um pequeno expediente, então a gente vai ficar acompanhando toda essa movimentação. A gente sempre lembra que a transmissão é ao vivo, tanto pela Rádio Assembleia quanto pela TV Assembleia. Ainda na programação desta quinta-feira, a expectativa para os trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. Há uma previsão regimental, né, para uma reunião ordinária desta comissão. É claro que as equipes de cobertura da comunicação vão acompanhar todo esse trabalho para levar aos ouvintes e aos telespectadores da TV Assembleia todas as informações. Possibilidade também de reunião, inclusive já marcada, sessão solene, solicitada pelo deputado Zé Inácio Lula, né, que trata sobre alguns programas sociais. Nós teremos essa agenda aqui no Parlamento Maranhense também e a gente vai acompanhar também, transmitida ao vivo, essa solenidade solicitada aí, portanto, pelo deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado Zé Inácio Lula. Claro, quinta-feira, a gente sabe que está se encerrando nesta semana os trabalhos das sessões plenárias, expectativa para a próxima terça-feira, que é quando retornam as sessões plenárias aqui no Parlamento Maranhense. As sessões seguem acontecendo às terças, quartas e quintas, sempre a partir das 9h30 da manhã, mas isso não significa dizer que os trabalhos só começarão na próxima semana, na terça-feira. Segunda-feira é dia de muito trabalho aqui no Palácio Manuel Beckmann, ainda também no âmbito das comissões. CCJ se reúne na segunda-feira, na parte da tarde. E nós vamos acompanhar todos os trabalhos. Meu amigo Elda Borges, eu volto com você, que esse café aí deve estar muito gostoso. E o Diário da Manhã está voltando agora do intervalo, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada, Ronald. Obrigada a você. Tchau e até a próxima.